Olá! Agora que você já tem alguma experiência com o tema pesquisa, nós já chegamos a praticamente metade do curso, né? Foram 6 aulas. A ideia é tratar um pouco do processo de pesquisa, né? E, sobretudo, a ideia é tratar de um documento que é muito importante para o pesquisador, que é o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é uma proposta de investigação, né? Então, é análogo a gente ter uma proposta de investigação. Desde a leitura do Rubem Alves, desde a primeira leitura, né? Antes mesmo de iniciar a leitura do texto da Liane Zanella, a gente já vem tentando tornar um pouco evidente que a formulação de um problema, ela é o centro, ela é o elemento central de toda a atividade de pesquisa. E eu acho que o projeto de pesquisa, que é esse documento em que o pesquisador registra, né, sua intenção de pesquisa, funciona como uma proposta de investigação a ser executada. Eu acho que vai ficar também claro, ou vai ficar mais claro, na verdade, essa ideia de que a pergunta, a formulação de problemas, de questões-problema, funciona como o elemento central de toda a atividade de pesquisa. Então, assim, para a gente realizar uma pesquisa, são necessários 3 passos, né? Então, não adianta iniciar uma pesquisa sem executar esses passos, né? Esses passos são anteriores à realização da pesquisa de fato. Então, o primeiro passo para a gente fazer uma pesquisa, né, para o processo de pesquisa, é propor que ela seja realizada. E para propor que ela seja realizada, a gente precisa planejar a pesquisa, né? Então, o projeto de pesquisa é esse documento em que a gente propõe que uma pesquisa seja realizada, onde a gente registra não só a nossa proposta de pesquisa, de investigação, né, de investigação científica, é claro, mas é o documento em que a gente demonstra, né, que a nossa pesquisa foi planejada, né? O segundo passo é o momento em que a gente realiza de fato a pesquisa. A gente coleta dados, a gente analisa os dados à luz da teoria. Então, essa é a execução da pesquisa. É quando a pesquisa está em fase de execução. E o terceiro e último passo é a redação dos resultados obtidos com a realização da pesquisa, né? Pode ser um artigo científico, a redação do seu trabalho de conclusão de curso, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado. Todos esses exemplos são redações, né? São comunicações de atividade de pesquisa. A gente redige os resultados da pesquisa realizada. Mas, como eu disse, tudo começa com o planejamento, né? E o projeto de pesquisa é apenas o primeiro passo, é o primeiro desses passos, desses 3 passos sobre os quais a gente falava antes, né? O planejamento, a execução e a redação dos resultados da pesquisa. Então, o projeto de pesquisa é apenas o primeiro desses passos, mas é seguramente o mais importante, né? Por quê? Porque sem planejar a atividade de pesquisa, é pouco provável que você consiga executar e redigir os resultados de algo que não foi planejado, tá? Então, o projeto, né, ele é um documento em que a gente registra o planejamento, né, para que a realização da pesquisa ocorra. E ao elaborarmos um projeto de pesquisa, a gente está definindo os rumos que a investigação vai tomar, né? Será que no processo de execução eu posso mudar esse rumo, né? Quando eu estiver executando a pesquisa de fato, eu posso alterar o rumo que eu tinha planejado? Sim, isso acontece. É possível que isso ocorra. E em certa medida, é até desejável, né? Corrigir os rumos que a pesquisa toma quando o planejamento, né, no momento da execução, a gente vê que aquilo que foi planejado não pode ser executado tal como a gente tinha idealizado antes. Então, isso pode acontecer. Qual estrutura terá um projeto de pesquisa, né?
Se os trabalhos de conclusão de curso, se os artigos científicos, né, se as dissertações e teses de doutorado, elas têm como estrutura uma introdução, os capítulos ou sessões, né, que correspondem ao desenvolvimento e considerações ou conclusões, né, além, obviamente, das referências bibliográficas, anexos e apêndices, se houver. O projeto de pesquisa, como ele é um planejamento de uma atividade de pesquisa que será realizada, ele tem uma estrutura diferente, né? Então, é importante que haja um momento de apresentação do tema. Em geral, você pode chamar esse momento de apresentação do tema, em que você torna evidente qual é a questão, problema de introdução. Você define quais são os objetivos, né? Geral, específicos e objeto. Você também descreve uma justificativa, por que é relevante, né, a pesquisa que você está propondo que seja realizada. Você evidencia hipóteses ou premissas de trabalho, se houver, se elas estiverem sendo pensadas por você e pelo seu orientador, né, de pesquisa ou orientadora. Tem um outro momento que é uma outra sessão, na verdade, que é a fundamentação ou discussão teórica, onde você articula a literatura, né, já consagrada, artigos científicos mais contemporâneos, sobre o tema, né, o tema que você delimitou, o tema que você está apresentando. Um cronograma, que é o cronograma da execução da pesquisa que está sendo proposta, né? Se você está propondo uma pesquisa, qual o tempo que você vai levar para realizar essa pesquisa? Quais as etapas, né, para a realização dessa pesquisa que você está prevendo? Então, um cronograma, ele deve apresentar as etapas para a realização da pesquisa que está sendo proposta. E as referências bibliográficas que você já utilizou para elaborar esse planejamento de pesquisa. Um texto importante para a gente entender bem o projeto de pesquisa é o texto da Marília Cecília Minaio, que está lá na plataforma Moodle da disciplina, em especial o segundo capítulo, né? Toda vez que você estiver entregando um projeto de pesquisa para alguém, seja para uma agência de fomento à pesquisa, como a FAPESP, a FAPERJ, a FAPEMIG, a CAPES ou o CNPq, que são órgãos de fomento à pesquisa, e submetendo sua proposta de investigação para uma avaliação, para verificar se você vai receber fundos para fazer a pesquisa ou não, né? Ou então, quando a gente solicita a bolsa para o aluno de graduação, para ele ser bolsista de iniciação científica, a gente também escreve um projeto de pesquisa que precisa ser avaliado, né, por uma comissão. Então, toda vez que isso acontece, quem está lendo o seu projeto de pesquisa, para ele tem que ficar muito claro o que você quer pesquisar, por que pesquisar o tema escolhido, para que pesquisar esse tema, ou esse tema delimitado, como pesquisar, ou seja, como você vai executar a pesquisa que está sendo proposta, quando, né, quando é que você pretende realizar essa pesquisa e com que recursos pesquisar, sobretudo no caso que eu havia mencionado dos órgãos de fomento à pesquisa, né? E também é muito relevante isso para as pesquisas experimentais ou no campo das atividades em que insumos de pesquisa são muito necessários, né? Então, é muito importante deixar claro com que recursos pesquisar. Isso se aplica um pouco no caso de vocês, porque quando vocês estiverem terminando, vocês estão só começando o curso de graduação, né? Mas quando vocês estiverem terminando, vocês terão que entregar um trabalho de conclusão de curso. E é importante você pensar no quão execuível vai ser a pesquisa que você está propondo, porque você vai precisar de tempo, de recursos para se deslocar, eventualmente. Então, pensar nos recursos para pesquisa antes de propor a pesquisa é algo importante também, tá? E o leitor do seu projeto de pesquisa, ele vai querer encontrar o registro, né, dessas informações dentro do projeto, que é o planejamento da pesquisa, que é o documento onde a gente registra esse planejamento. Então, para vocês exercitarem um pouco a prática
da pesquisa, né? Eu entendo que vocês estejam todos no primeiro ano, no primeiro semestre, na verdade, da graduação, mas é importante saber que o projeto de pesquisa é esse documento importante a todo pesquisador, e a gente pode começar a exercitar a prática de pesquisa, né? Então, é importante escolher um tema que lhe interesse no campo de públicas, né? Tem a disciplina de seminário integrador, né? Que vocês já podem observar um pouco como é que o campo de públicas também se estrutura, quais são os temas relevantes, né? Faça uma pesquisa exploratória sobre o tema. Vocês já aprenderam o que é pesquisa exploratória, né? Então, bom, se tema me interessa, eu vou ler aquilo que tem sido recentemente publicado sobre esse tema no campo de públicas. E use para pesquisa exploratória fontes confiáveis, né? São aquelas cuja publicação depende de uma avaliação pelos pares, né? Pessoas do campo de públicas que formam um conselho editorial, avaliam, em geral, às cegas o trabalho, e a sua publicação é deferida ou indeferida por esse conselho editorial, tá? O banco de dados Cielo, o portal de periódicos da CAPES, que os alunos com a matrícula UF podem ter acesso através do acesso remoto, também chamado Café, simpaticamente pelos professores, né? Os alunos podem ter acesso ao portal de periódicos, os alunos da UF, como vocês, podem ter acesso ao portal de periódicos da CAPES, e tanto o banco de dados Cielo como o portal de periódicos da CAPES são acessíveis remotamente, tá? E são fontes confiáveis. As revistas que estão lá, os artigos que estão publicados nesses bancos de dados, eles são artigos confiáveis porque os avaliadores formam um conselho editorial, enfim. Para exercitar a prática da pesquisa, delimite seu tema, faça um recorte considerando os pontos fundamentais que causaram estranheza, dúvida e inquietação. Então, formule a sua questão-problema, né? Ela deve expressar a sua inquietação mesmo. Mas a pesquisa exploratória, a leitura, ou quanto mais leitura, quanto mais vivência em leitura, e uma leitura como aquela que a gente viu lá na Liane Zanella, né, importante para a pesquisa, quanto mais essa leitura ela for incrementada, melhor vai ser a capacidade de formulação de questões-problema. E não tem a pretensão de responder de modo absoluto, o conhecimento ele tem mesmo um caráter transitório, senão é dogma, né? E um recado, para não me estender muito, do Roland Barthes: há uma idade em que se ensina o que se sabe, mas vem em seguida outra em que se ensina o que não se sabe. Isso se chama pesquisar. Vem talvez agora a idade de uma outra experiência, de desaprender, de deixar trabalhar o remanejamento imprevisível que o esquecimento impõe à sedimentação dos saberes, das culturas, das crenças que atravessamos. Essa experiência tem, creio eu, um nome ilustre e fora de moda que usarei tomar aqui, sem complexo, na própria encruzilhada de sua etimologia: sapiência. Nenhum poder, um pouco de saber, um pouco de sabedoria e o máximo de sabor possível.